Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, nós estaremos preparando o nosso estudo da Sentinela da semana 10 a 16 de fevereiro, que tem o seguinte tema: o que você precisa fazer para viver para sempre? Então, estaremos considerando apenas com perguntas e respostas. Então, vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui semanalmente para juntos prepararmos e analisarmos as nossas reuniões. Espero que esteja tudo bem com você, com sua família e que Jeová possa sempre estar abençoando a cada um de vocês. Então o tema de nossa consideração hoje é: o que você precisa fazer para viver para sempre? A base desse estudo é o livro de João, capítulo 6, versículo 40. Que todo aquele que reconhece o Filho e exerce fé nele tem a vida eterna. O objetivo de nossa consideração é entender os benefícios que tanto os ungidos como as outras ovelhas podem ter por meio do sacrifício de Jesus. Então, como dito inicialmente, estaremos fazendo essa consideração apenas com perguntas e respostas. Somente lembrando, já se inscreva no canal e deixe o seu like, para que assim possamos chegar mais longe. Muito bem, então vamos lá, vamos iniciar a nossa consideração fazendo a pergunta do parágrafo número 1. O que muitos acham da ideia de viver para sempre? Então, muitos não esperam viver para sempre, pois acham estressante lidar com os desafios da vida. Pergunta 2. O que João capítulo 6 diz sobre a vida eterna? Então Jesus disse que as pessoas podiam ser ressuscitadas e viver para sempre. Então isso nos dá a certeza que os que morreram podem ser ressuscitados e ter vida eterna. Pergunta 3. O que Jesus disse em João 6,51? Ele disse: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. De fato, o pão que eu darei é minha carne a favor da vida do mundo. Pergunta 4. Por que alguns ficaram chocados com as palavras de Jesus? Eles talvez tivessem pensado que Jesus queria que eles comessem a sua carne literal, mas depois Jesus disse algo que chocaria ainda mais as pessoas. A menos que comam a carne e bebam o sangue do Filho do Homem, vocês não têm vida em si mesmo. Pergunta 5. Por que temos certeza que Jesus não quis dizer que as pessoas teriam que beber seu sangue literal? Porque Jesus ensinava as pessoas a obedecer às leis de Deus, e a lei de Deus proibia o consumo de sangue. Na verdade, ao falar essas palavras, Jesus estava ensinando às pessoas o que elas precisariam fazer para ter vida eterna. Pergunta 6. Como sabemos que Jesus estava usando uma linguagem simbólica em João 6,53? Pois ele fez algo similar com a samaritana quando disse que quem beber da água que lhe daria teria vida eterna. É claro que Jesus não estava falando de água literal, mas era algo simbólico. Assim também se deu no caso dos judeus. Pergunta 7. O que algumas pessoas dizem sobre as palavras de Jesus em João 6,53? Então as pessoas elas dizem que Jesus estava falando o que as pessoas precisavam fazer na ceia do Senhor. Pergunta 8. Quais são algumas diferenças entre essas duas ocasiões? Então a primeira diferença foi quando e onde ele falou. Ele disse essas palavras na Galileia no ano 32. Isso foi mais ou menos um ano antes dele realizar a primeira ceia do Senhor. E a segunda diferença foi para quem ele falou essas palavras. Ele falou essas palavras para as pessoas que estavam mais interessadas em conseguir comida do que em aprender sobre Jeová e seu reino. Pergunta 9. A quem se aplica o que Jesus disse durante a ceia do Senhor? Então, se aplica à casa de Israel, ou seja, todos que vão reinar com Cristo Jesus no céu. Pergunta 10. Qual é outra diferença entre o que Jesus disse durante a ceia do Senhor e o que ele disse na Galileia? Então, na ceia do Senhor, Jesus disse que apenas um pequeno grupo faria parte dessa celebração. Já no caso do que ele disse na Galileia,
foi para uma grande multidão. Pergunta 11. O que mostra que na Galiléia Jesus estava falando de uma bênção que todos poderiam ter? Porque ele disse: o pão que eu darei é a minha carne a favor da vida do mundo. Então essa é uma bênção que todos podem ter. Pergunta 12. O que é preciso fazer para ganhar a vida eterna? Então apenas quem comesse do pão, ou seja, depositar fé em Jesus Cristo. Pergunta 13. O que é necessário para ser um verdadeiro discípulo de Jesus? Então a pessoa precisa ir até Jesus, ou seja, escutar e obedecer a tudo o que Jesus ensinou. Pergunta 14. O que precisamos fazer para nos beneficiar do sacrifício de Jesus? Então precisamos exercer fé no resgate de Cristo. Pergunta 15 e 16. Que coisas importantes aprendemos em João capítulo 6? Então aprendemos que Jesus nos ama, pois além de nos dar a sua vida, nos deu a oportunidade de ter vida eterna. Então, independente se somos das outras ovelhas ou não, precisamos exercer fé em Cristo. A primeira pergunta da recapitulação. Qual é a sua resposta? O que devemos fazer para viver para sempre? Então precisamos exercer fé no sacrifício de Jesus Cristo e fazer a sua vontade. A segunda pergunta, quais são algumas diferenças entre o que Jesus disse no ano 32, registrado no capítulo 6, e no ano 33 durante a ceia do Senhor? Então nós vimos algumas diferenças. Depois, selecione uma e deixe lá nos comentários. A última pergunta, mesmo não comendo do pão ou bebendo do vinho na ceia do Senhor, que esperança maravilhosa as outras ovelhas têm? Então o Senhor espera que exercemos fé em Jesus Cristo, para que assim possamos ter vida eterna. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza a nossa consideração. Espero que de alguma forma possa ter sido proveitoso para você. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.